Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial Kanji. Um podcast dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Este é o Tanoshi Nihongo Podcast especial Kanji, uma série paralela aos episódios regulares onde exploramos os ideogramas básicos do japonês, mais especificamente aqueles do nível 5 do Nihongo no Ryoku Shiken, o famoso exame de proficiência em língua japonesa. Aqui, analisamos os kanjis em relação aos traços, significados principais, leituras e algumas palavras em que esses ideogramas aparecem. Este é o episódio de número 17, e até agora já aprendemos 80 kanjis em 16 episódios anteriores. Isso mesmo, o que demonstra que aos poucos é possível sim aprender os ideogramas. A propósito, se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, seja bem-vindo. E peço que ao sair, passe no caixa para pagar pelo meu trabalho de divulgação. Não, peraí, este é episódio gratuito, não tem que pagar nada não. Ah, eu sei, tava só brincando. Mas se quiser pagar, eu aceito. Gente, é sério, é de graça. Inclusive, continuando, se você é novo aqui, sugiro que percorra a playlist deste podcast e ouça desde os primeiros episódios, porque seguimos uma linha de conteúdo cumulativa. Cada novo episódio complementa o anterior, construindo uma linha de estudos, tudo isso baseado em livros didáticos como Minna no Nihongo, para os episódios regulares, e o Nihongo Challenge Kanji, para esta série especial. Se você já tem uma noção de japonês, dê uma olhada ao menos nos episódios iniciais para entender o funcionamento do podcast. E falando precisamente deste episódio, vamos explorar alguns kanjis que encontramos em verbos, os que normalmente estão posicionados no início das palavras. E para acompanhar as explicações, como de costume, recomendo acompanhar o episódio com o nosso material de apoio exclusivo. Nele você encontra os ideogramas abordados, a ordem de escrita, as leituras e exemplos das palavras que mencionaremos. O link para download está na descrição do episódio. E como sempre, aquele recado importante. Pode fazer o download sem medo. Nosso material não tem vírus. Ele é mais seguro do que a sua vontade de comer chocolate enquanto está de dieta. Não tá fácil para ninguém. Aliás, como já disse antes nesse podcast, beber suco verde depois de se entupir de comida é detox só pra consciência. Pro corpo, não resolve nada. Você gosta mesmo de provocar, hein? Desculpa em ser a mensageira do apocalipse, mas aqui só digo verdades. Tudo bem, melhor a gente começar o episódio então. Boa ideia, porque ainda preciso sair para buscar meu cachorro na aula de violino. Mas o que? Longa história, João. Longa história. O primeiro kanji que veremos hoje é o kanji relacionado ao verbo ir, que em japonês se escreve ikimasu. Ikimasu. Ele possui 6 traços simples, conforme você pode observar no material de apoio. A primeira leitura deste kanji é i, que é também a primeira sílaba da palavra ikimasu. Ou seja, neste verbo, a primeira sílaba é representada pelo kanji, enquanto as demais sílabas são escritas em hiragana. Uma segunda leitura para este kanji é okona. Okona, presente no verbo okonaimasu. Okonaimasu. Seu significado é realizar, executar. Por exemplo, kaigi o okonaimasu. Kaigi o okonaimasu. Realizamos uma reunião, ou shiken o okonaimasu. Shiken o okonaimasu. Realizamos uma prova. Uma terceira leitura atribuída a este kanji é ko.
ko, com prolongamento do som do o. Como exemplos, temos a palavra ginko, que significa banco. Não o banco onde se senta, mas a instituição financeira. Também temos a palavra ryoko, com significado viagem. Ou então, kyuko, muito comum nas estações de trem, pois é atribuído ao trem expresso. Obviamente, além desses exemplos, existem muitas outras palavras em que o kanji aparece com essa leitura. Por fim, temos uma variação dessa leitura para gyo. Um exemplo é a palavra sangyome, que significa terceira linha, referindo-se a um texto. Por exemplo, hon no sangyome o yonde kudasai. Hon no sangyome o yonde kudasai. Por favor, leia a terceira linha do livro. Outro exemplo é gyoretsu, que significa fila ou desfile. Agora que exploramos as diferentes leituras e usos desse kanji, vamos seguir para o próximo. O ideograma relacionado ao verbo contrário de ir, isto é, o verbo vir, que em japonês se fala kimasu. Neste caso, o kanji possui a leitura ki. No entanto, a leitura muda para ku, quando o verbo kimasu, que até então está em sua forma polida padrão, é conjugada para a forma de dicionário, isto é, como está escrito no dicionário, também chamado de forma casual. Assim, kimasu se torna kuru, que também significa vir, alterando apenas a sua conjugação. Ainda na conjugação deste verbo, quando está na forma de dicionário, mas de modo negativo, a sua leitura será ko, resultando em konai, que significa não vem ou não virá. Portanto, tanto kimasu quanto kuru possuem o mesmo significado, vem ou virá, enquanto konai quer dizer não vem ou não virá. Outra leitura para este ideograma é rai, que aparece em palavras como shourai, que quer dizer futuro, o seu próprio futuro de vida, por exemplo. Ou então na palavra mirai, que também tem o significado futuro, mas num sentido mais amplo. Por exemplo, o futuro do mundo, da sociedade, ou o futuro de algum lugar ou coisa. Além dessas, outra palavra muito utilizada no cotidiano é raishu, com significado semana que vem, ou raigetsu, que é mês que vem. Ou então, rainem, que é ano que vem. Com isso, podemos concluir que este kanji está sempre relacionado a algo que vem, seja em termos de movimento ou de conexão com o futuro. Seguimos então com o próximo ideograma. O kanji que representa o verbo comer, em japonês, taberu. De modo que este ideograma com a leitura ta aparece exclusivamente nesta palavra, enquanto que a segunda leitura presente em todas as outras palavras é shoku. O primeiro exemplo com essa leitura é choshoku, com significado café da manhã, sendo uma palavra um pouco mais formal do que asagohan. Outro exemplo é chushoku, que significa almoço, uma alternativa para hirugohan, sua forma mais casual. E para jantar, que casualmente dito bangohan, há a palavra yushoku. Outro exemplo de palavra com este kanji é shokudo, que significa refeitório. Portanto, observe que este kanji normalmente está associado à refeição. Vamos ver o próximo kanji então. O ideograma relacionado ao verbo ver ou enxergar, que é mimasu. Sua escrita é relativamente simples, como mostrado no material de apoio. A parte superior do kanji representa o ideograma de olho, me, um ideograma que já vimos antes, e a parte inferior adiciona 2 traços extras. Sobre a leitura deste kanji, há 2. A primeira, mi,
presente no verbo mimas, que significa ver ou enxergar, ou então na palavra miseru, que é o verbo mostrar. Já a segunda leitura deste ideograma é kem. Podemos exemplificar com a palavra ikem, que significa opinião. Outro exemplo é kengaku, com o significado de visita, mas com o sentido de visita para aprendizado ou observação prática. Kengaku tem a ideia de ação de visitar um local, como uma fábrica, escola ou museu, com o objetivo de aprender, observar como algo funciona ou entender como é o ambiente. Por exemplo, Kōjō o kengaku suru. Vou fazer uma visita à fábrica para ver como funciona. E assim vamos ao último ideograma deste episódio. O kanji relacionado ao verbo entrar, em japonês, hairu. Esse ideograma pode causar certa confusão, pois se assemelha ao kanji de pessoa, hito. Ambas possuem dois traços levemente inclinados que se encontram no topo. No entanto, para diferenciá-los, conforme ilustrado no material de apoio, é importante observar onde cada traço começa. O kanji de hito, pessoa, tem um traço esquerdo um pouco maior e mais reto, enquanto o traço direito inicia quase no meio do traço esquerdo. Já o ideograma que estamos estudando agora, do verbo hairu, é ligeiramente o oposto. O traço direito é mais longo e reto, enquanto o traço esquerdo é mais curto e inicia-se a partir do meio do traço direito. A propósito, algumas fontes tipográficas utilizam um pequeno traço reto no topo virado para a esquerda para reforçar essa diferença, o qual também ilustramos no material de apoio. Agora vamos à leitura deste kanji. A primeira é hai, usada no verbo hairu, do verbo entrar. A segunda é a leitura i, usada no verbo ireru, que significa colocar ou inserir no sentido de colocar algo em um recipiente, um espaço ou em algum contexto. Uma variação dessa leitura é iri, presente na palavra iriguchi, com significado entrada, seja de prédio, casa, estabelecimento comercial, dentre outros. Já a terceira e última leitura é nyu. Lembrando que há uma contração da sílaba yu, tornando-se nyu, que é diferente de niyu, que não é o caso aqui. E ainda há um prolongamento do som deste yu, ficando nyu. Como exemplo, temos a palavra nyugaku suru, palavra iniciada por este kanji com o significado entrada, seguido pelo kanji gaku, que tem relação com escola, mais o verbo suru, que significa fazer. Logo, nyugaku suru é o verbo com significado entrar na escola ou matricular-se na escola. Inclusive, seguindo o mesmo contexto, há a palavra nyugakushiki, que é a cerimônia de início do ano letivo, muito comum nas escolas japonesas. Um outro exemplo de palavra é kinyū suru, muito ouvido quando pedem para você preencher um papel como um formulário, visto que kinyū suru significa literalmente preencher um formulário. Valendo sempre lembrar que este kanji, bem como os demais que vimos hoje, estão presentes em muitas outras palavras, as quais você vai conhecendo à medida que progredir com seus estudos. E para isso é necessário praticar continuamente, o que vamos fazer agora. Para treinarmos os significados dos kanjis de hoje, vamos ler algumas frases com palavras que contêm esses ideogramas. Mas antes de lermos juntos, peço que continue acompanhando com o material de apoio aberto na página com a indicação do tempo referente a este ponto do áudio. Pause o podcast um pouco e tente identificar a leitura dos ideogramas. Depois disso, retoma o áudio para continuarmos.
E aí, vamos conferir? 学校へ行きます。学校へ行きます。会議を行います。会議を行います。友達が家に来ます。友達が家に来ます。今日は雨だから彼は来ないと思います。今日は雨だから彼は来ないと思います。朝食にパンを食べました。朝食にパンを食べました。毎日テレビを見ます。毎日テレビを見ます。写真を見せます。写真を見せます。彼の意見は面白いです。彼の意見は面白いです。部屋に入ります。部屋に入ります。カバンに本を入れます。カバンに本を入れます。入り口は右にあります。入り口は右にあります。彼は大学に入学しました。彼は大学に入学しました。名前を記入してください。名前を記入してください。E claro, vamos lembrar, para memorizar eficientemente os ideogramas, a melhor forma é os ler dentro de palavras e frases. E com esses ideogramas de hoje, finalizamos mais um episódio do Tanoshi Nihongo Podcast Especial Kanji. Mas lembre-se, não é suficiente apenas ouvir o episódio. Continuar praticando é tão ou até mais importante. E para te ajudar, no final do material de apoio, deixamos mais algumas frases contendo as palavras que abordamos hoje, além de alguns quadros com os kanjis para você praticar a escrita. E não venha me dizer que não estamos ajudando. Então, nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. Antes de encerrarmos, quero te dar uma dica caso tenha gostado do nosso conteúdo. Na plataforma de áudio em que você está ouvindo, há um botão seguir juntamente com o ícone do sininho. Ao ativá-los, você será notificado sempre que houver novos episódios. Deste modo, você não perderá nenhum conteúdo. E aproveitando que gostou, peço que nos dê a sua avaliação usando a mesma plataforma, seja por meio das estrelas no Spotify ou no botão de curtir nas demais plataformas. Além, é claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos ou conhecidos que também estejam estudando o idioma japonês. Dessa forma, poderemos difundir ainda mais conhecimento e ajudar mais pessoas a se desenvolverem no idioma japonês. Além do mais, estamos sempre abertos a receber suas sugestões, críticas ou elogios sobre este canal de estudo. Então, convido você a nos seguir nas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram através do @tanoshipod, com 2 i's. E por fim, agradeço por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Agora, é com Eiji. Hoje o recado é rápido. Para você que está devorando um mundo de comida no final de semana, e jurando que a partir de segunda vai fechar a boca e começar a dieta, você não vai. Se não for reeducação alimentar, na quarta-feira você já estará abraçado com um X-Bacon e chamando de última exceção. Agora, deixe-me ir, porque meu gato tá me esperando na aula de canto. Hoje é dia de solo. Beijos. Depois de tanto tempo, nem pergunto mais.